Eu não sei na sua igreja, mas nós temos encontrado grandes dificuldades de encontrar pessoas com deficiências dentro de igreja. Existe? Existe, mas não é ainda a quantidade, ainda não é o suficiente, e elas não vão para a igreja justamente porque elas não são incluídas, ou se elas tentam ser incluídas, são tentativas dentro de uma visão deturpada, dentro de uma visão que a gente acha que é o certo, e, na verdade, nós precisamos ser orientados. Quando eu pego a palavra de Deus, quando eu prego a Bíblia, eu não posso usar do meu jeito. Existem ferramentas, existem princípios. Eu quero ser um bom pai, eu quero ser um bom marido, eu quero ser um bom professor, o que eu quiser ser de bom, a Bíblia vai me ensinar o que eu devo fazer. Eu, para ser ordenado a pastor, na denominação a qual eu estava, eu tinha que ser formado em teologia. Além de ser formado, se eu não fiz o seminário na minha instituição, na minha igreja, no seminário da minha igreja, eu tive que fazer cadeiras para ser aceito e aprender sobre história da minha igreja, a administração, um montão de coisa. Eu tive que passar por uma prova escrita, eu tive que passar por uma prova oral, eu tive que passar por uma sabatina, eu tive que passar por uma investigação social, e só depois de tudo isso, depois de um colegiado, aquela coisa, faltou só subir a fumaça preta ou branca, e aí para ser ordenado pastor. Mas eu sabia que era um chamado. E se era um chamado, eu fui me capacitar para isso. Porque a igreja, embora reconhecesse todo o trabalho que eu já estava fazendo, embora a igreja já me enxergasse como um diácono, como presbítero, qualquer outro, já me via como um pastor, eu precisava me adequar àquilo que a igreja precisava. Como dentro da escola bíblica, como dentro de qualquer outra área, nós precisamos nos adequar. Então a gente tem que tirar da cabeça essa questão da igreja que pode ser de qualquer jeito. Não pode. Nós precisamos nos capacitar, porque tem pessoas que precisam ir para o céu, tem pessoas que precisam ser alcançadas por Jesus, tem pessoas que precisam ter a vida transformada, e essas pessoas não estão nem saindo de casa, porque não encontram o mínimo que é a acessibilidade nas igrejas. Então, a gente precisa trabalhar isso de uma forma maravilhosa. Outra sugestão que eu tenho aqui para dar para vocês é a questão do grupo de apoio. Tem pessoas que trabalham igreja com células, igreja com grupo pequenos, ou qualquer coisa, mas cria um grupo de apoio. Já que a gente tem dificuldades na questão de acessibilidade, por que a gente não vai até elas? Por que a gente não cria um canal, alguma coisa, um momento como esse, online? Por que a gente não faz ferramentas de visitas? Por que a gente não junta um grupo? Por que a gente não se dispõe a levar? Por que a gente precisa criar um grupo de apoio? E esse grupo de apoio não pode ficar só nas costas do pastor, não pode ficar só nas costas de uma pessoa, precisa ser um grupo. Olha, vai ser uma pessoa que vai lá, uma pessoa que vai hoje dar uma carona, vai ser uma pessoa hoje que vai fazer a pessoa se sentir bem. Outra sugestão é criar eventos específicos para isso. Esse congresso aqui que nós estamos começando hoje é uma ferramenta formidável, porque nós vamos ter ferramentas, nós vamos ter aqui condições de ir a mais, né? Vai ter outras palestras, vão falar de uma forma bem mais técnica do que eu estou falando, porque eu estou falando de uma forma bem experimental, de uma forma onde a gente vivencia, mas vai ter pessoas que vão vir falar aqui de uma forma bem mais técnica, que vai nos ensinar e nos capacitar a lidar com um certo tipo de situações. Então, a gente precisa também criar esse mecanismo dentro da igreja, a gente precisa criar esse mecanismo dentro da nossa liderança, a gente precisa criar esse mecanismo dentro de diversas formas, e começando pela escola bíblica, né? Porque realmente assim nós vamos vencer.